boa tarde. Uma tecnologia cada vez mais popular entre as empresas agora ajuda a aproximar judiciário e sociedade. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal firmou parcerias para usar um robô no atendimento à população. E você vai ver ainda. Ministros do STF proíbem a aplicação neste ano da lei que permitiu aumento de gastos com publicidade dos governos em ano eleitoral. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou contra a publicidade. Justiça autoriza operações contra a quadrilha de tráfico internacional de drogas, liderada por militar de Mato Grosso do Sul. E ainda, Superior Tribunal de Justiça manda plano de saúde ressarcir consumidor por cirurgia feita fora da rede credenciada após negativa de cobertura. O Supremo Tribunal Federal vedou o aumento de gastos com publicidade institucional neste ano. Durante a sessão virtual, foi decidido que a aplicação de novas regras às vésperas das eleições poderia desequilibrar a disputa entre os candidatos. O STF formou maioria contra o aumento de gastos com publicidade dos órgãos públicos antes das eleições. De acordo com a decisão, as regras da lei que permitem o aumento de gastos com publicidade dos governos federal, estaduais e municipais em ano eleitoral não podem ser aplicadas antes das eleições. O relator, ministro Dias Toffoli, votou para manter a publicidade. Segundo ele, a lei que garante esse valor não resultaria em um aumento da despesa. Os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça acompanharam esse entendimento. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou contra a publicidade. De acordo com ele, poderá configurar desvio de finalidade no exercício de poder político, com reais possibilidades de violação aos direitos constitucionais da liberdade do voto, do pluralismo político e dos princípios da igualdade e da moralidade pública. Votaram com ele os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. O ministro Alexandre de Moraes concedeu a medida cautelar provisória protocolada pelo PT e pelo PDT, autores das ações julgadas, vedando a aplicação da nova lei nas eleições de outubro. A integração entre Brasil e organismos internacionais para promover a justiça social no país foi tema de encontro entre o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, ministro Emanuel Pereira. A visita também contou com a participação do ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira. Durante a visita institucional, o presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, compartilhou um pouco do que a Justiça do Trabalho tem feito para promover a justiça social no Brasil. O ministro destacou também a importância de os poderes executivo, legislativo e judiciário brasileiros atuarem em harmonia com os organismos internacionais tão importantes quanto a Organização Internacional do Trabalho. O TST já tem uma sintonia muito forte com essas organizações internacionais, inclusive e sobretudo com a OIT. E nós ouvimos o senhor Guy Ryder, que é o diretor da OIT, enaltecer o trabalho que o nosso tribunal vem fazendo ao longo de muitas décadas. Aliás, são 8 décadas, né? Nós completamos 80 anos de vida, de história. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, elogiou o papel da Justiça do Trabalho brasileira. Ele fez questão de citar os resultados obtidos pela 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, quando quase 220 mil pessoas foram atendidas e mais de 21 mil acordos foram homologados. Eu preciso dizer que estou muito impressionado com a escala de produção do TST, o número de casos resolvidos ou acordados e a forma em que as decisões são feitas. Então, sim, eu acho que o trabalho dessa instituição é central.
não exclusiva, mas central para combater esses níveis não aceitáveis de desigualdade. O ministro de Estado do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, enalteceu o compromisso da Justiça Trabalhista com a promoção da justiça social no Brasil. O principal papel da Justiça do Trabalho, que acaba complementando o trabalho feito no Ministério do Trabalho e Previdência, é trazer a justiça social. Os números são gigantes, o Brasil é um país gigante, nós temos uma infinidade de problemas e a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, que é uma instituição consolidada, está desenvolvendo o seu papel, que é entregar à sociedade aquilo que é direito da sociedade. Fundação retirada de programa de residência médica não responde por bolsas no período de realocação dos alunos. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reformou acórdão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e afastou a responsabilidade de uma fundação educacional pelo pagamento de bolsas de estudo a um grupo de estudantes no período entre o descadastramento deles de programa de residência médica oferecido pela instituição e a inclusão do grupo em outro programa. Segundo os autos, o hospital em que a fundação atuava passou por dificuldades, o que resultou em um decreto de intervenção judicial e o afastamento da instituição da administração. Diante disso, os alunos foram transferidos para um programa de residência de outro hospital, mas deixaram de receber o valor da bolsa no período de transferência, o que levou os residentes a ingressar com ação de cobrança dos valores devidos e pedido de condenação por danos morais. O pedido dos alunos foi acolhido na primeira instância e mantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com fundamento na resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, que define a responsabilidade pelo pagamento da bolsa do médico residente em caso de descredenciamento ou de solicitação de cancelamento do programa. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o ato normativo não pode inovar no ordenamento jurídico, como fez a resolução da comissão ao criar obrigação não prevista na Lei 6.932 de 1981. Além disso, a ministra ressaltou que o entendimento não acarreta descumprimento do princípio da deferência administrativa, o qual impõe ao Poder Judiciário o respeito às decisões tomadas por órgãos ou entidades que tenham caráter eminentemente técnico. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve ressarcir consumidor por cirurgia feita fora da rede credenciada após negativa de cobertura. Vamos agora, ao vivo, lá para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, onde a repórter Lia Mara Mendes tem as informações e traz agora os detalhes para a gente. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O caso julgado envolve um homem que passou por uma cirurgia para a colocação de marca-passo. A operação foi realizada fora da rede credenciada, depois que a cobertura pelo plano de saúde foi negada. O consumidor, que morava em Vitória, se submeteu à cirurgia em um hospital de São Paulo. Em juízo, ele pediu o ressarcimento integral dos valores gastos e indenização por danos morais, o que foi aceito em primeira instância e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. No STJ, a operadora recorreu da decisão e inicialmente foi absolvida do pagamento de indenização. O segurado interpôs agravo interno para a quarta turma, que foi acolhido nos termos do voto do ministro Marco Buzzi. Ele concluiu que a negativa de cobertura foi indevida, pois a colocação do marca-passo era imprescindível e havia urgência devido ao quadro de arritmias, que causava risco de morte. Dessa forma, a turma limitou o ressarcimento aos valores da tabela de preços do plano de saúde contratado e a operadora também deve pagar a indenização de R$10 mil por dano moral ao segurado. Volto com você, Rafaela. Obrigada, Lia, mais uma vez pelas informações. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal usa robô para aproximar judiciário do cidadão. É daqui a pouquinho, não saia daí. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça.
ferramenta que tem sido muito utilizada por empresas e demais instituições do Brasil e no mundo, agora vai aproximar o Poder Judiciário do cidadão brasileiro. O Chatbot foi lançado para oferecer de forma rápida e confiável informações de interesse público. Confira agora na reportagem. DDD 61 3217 3003. Anota aí na agenda do seu celular. Adiciona o número do Supremo Tribunal Federal na sua lista de contatos. Depois, é só chamar pelo WhatsApp. Agora, pelo smartphone, todo cidadão tem acesso ao assistente virtual do STF. A ferramenta oferece uma série de informações do Poder Judiciário de forma rápida e segura. A lista é grande. Tem dados sobre a transparência do tribunal, tira dúvidas e notícias para o público. Quando você diz olá, o chatbot pergunta se deseja se cadastrar. Depois, sobre qual assunto gostaria de conversar. Além do cidadão, a plataforma também pode ser usada por advogados que, na palma da mão, conseguem acessar a consulta processual, pesquisar jurisprudência e ativar notificações de andamento de processos. Mais uma ferramenta valiosa na obtenção de informações sobre o trâmite de processos e nesse relacionamento do advogado, dos cidadãos com a justiça. Para implantar a nova forma de comunicação, o Supremo fez uma parceria com o WhatsApp e a Robu, empresa de tecnologia responsável pela plataforma. As duas colaboraram gratuitamente com a iniciativa, que ainda promove o combate às fake news. A parceria entre o WhatsApp e STF permite que qualquer pessoa cheque aquela informação que ela compartilha nas redes sociais. É um método correto de checagem de informações. A MB apoia essa iniciativa que combate a desinformação. O assistente virtual deve atender até 100 mil pessoas por dia. Até a cobertura do STF pela imprensa ficou mais fácil. O chatbot do Supremo Tribunal Federal é uma ferramenta que permite a nós, jornalistas, o acompanhamento de ações que correm na Corte, como ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, inquéritos que são de interesse da sociedade e nós temos que acompanhar para reportar para o nosso público. Ela também permite o acompanhamento por parte de advogados e traz mais transparência para a Corte. O Supremo, como qualquer instituição brasileira, deve aproveitar as novas tecnologias para se comunicar melhor, trazer mais transparência para a sociedade e repassar informações de interesse público. Bom, para a gente falar um pouco mais da importância desse uso da tecnologia para aproximar o judiciário do cidadão, eu converso agora ao vivo de forma remota com o advogado Paulo Renan, que é especialista em direito digital. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente apresentou na reportagem essas novas ferramentas, né? Agora o uso do robô, a inteligência artificial pelo Supremo Tribunal Federal, outros tribunais do país também que têm utilizado essas tecnologias. Qual é a importância desse posicionamento da mais alta corte do país e o resultado disso para o cidadão brasileiro, Paulo? Essa nova possibilidade de comunicação por meio do WhatsApp, através de uma inteligência artificial, sem dúvida, vai dar mais recursos, né, para a STF poder atender a população. A gente já tinha ferramentas antigas, como o push, né, os advogados estão bastante acostumados a receberem por e-mail os avisos de que um processo teve uma movimentação. Agora, com essa ferramenta, esses avisos podem vir pelo WhatsApp, né, então é mais uma camada de conexão possível para a população, e o STF de certa forma, um pioneiro, né, nesse tipo de tecnologia. A gente tem desde a utilização do Vitor, né, em homenagem ao Vitor Nunes Leal, um antigo ministro da Corte. A gente tem um projeto que foi desenvolvido em 2008 de inteligência artificial que usa esse robô para identificar os recursos vinculados a alguns sistemas de repercussão geral. E esse ano mesmo a gente teve o lançamento da RAFA, né, que é um acrônimo aí para redes artificiais focadas na Agenda 2030 da ONU, que é um robô que identifica que os processos estão vinculados a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para o milênio. Então, o STF está fazendo parte dessa vanguarda e esse chatbot vem alinhado com toda essa movimentação.
Bom, e aí também é interessante que, na prática, o jurisdicionado é muito mais prático, né, para esse cidadão que precisa do Poder Judiciário. Evita aquela burocratização toda. Chamo de burocratização porque era um processo antigo, né? Às vezes a pessoa tinha que ir pessoalmente até o tribunal, gastava dinheiro, gastava tempo. Agora é muito mais prático com um clique. Cabe a gente lembrar que a ideia da burocratização ela é uma racionalização importante, né, da gente ir ao escritório, a um local específico público onde esses dados estão. Só que nas dimensões continentais do Brasil, né, o deslocamento presencial sempre envolve algum custo, mesmo que nas grandes cidades, né, a questão do trânsito é sempre um custo, e é pior ainda para quem mora em cidades pequenas e não vai ter sempre acesso à capital, enfim. Então, a pandemia, né, nos forçou a acostumarmos a esse contato virtual com as cortes, sem dúvida. A gente tem hoje uma maior disponibilidade do Poder Judiciário a esses acessos. A gente já tem uma digitalização dos processos bastante avançada e até esse ano o CNJ deu um passo adicional para a instituição, né, a recomendação de que os tribunais instituam os chamados pontos de inclusão digital. Então, as pessoas também vão ter certos lugares que elas podem se deslocar até lá e fazer essa participação online, enquanto elas mesmas, nos seus domicílios, nas suas residências, não têm todo o aparato para fazer essa interação tecnológica. E assim, para a gente fechar, eu acho muito interessante e importante ressaltar aqui, Paulo, que tudo isso que a gente está falando estão conectados com valores constitucionais, né? Princípios da moralidade, da transparência, da duração razoável do processo, que a gente pode lembrar lá da emenda 45 de 2004. Enfim, são questões conectadas com o Supremo, né? Sempre com essa preocupação em fazer valer o que diz a lei maior do país e permitir esse acesso, essa qualidade no serviço. E, além do Supremo, né, o Judiciário tem contado com o CNJ, né, em sua atribuição administrativa, fazendo com que esse tipo de iniciativa, esse tipo de abordagem seja disseminado por toda a estrutura do Poder Judiciário. A gente acabou de ver uma reportagem sobre o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho também está avançada na questão da digitalização, e o CNJ tem, enfim, buscado fazer com que todo o Judiciário se modernize. Claro que jamais é o caso de a gente substituir a força de trabalho humana na análise propriamente dos processos, mas é mais mesmo uma dedicação a esse contato, a essa interação, a esse acesso à justiça por parte da população do jurisdicionado. Então, qualquer pessoa pode entrar agora no site do tribunal, ver como está o andamento do seu processo, e aí vai ficando cada vez mais simples, né? Agora, eventualmente, as pessoas podem enviar as peças do seu próprio processo. Quem sabe isso não vai ser possível também de ser feito por qualquer mensageiro, né? Não só o WhatsApp. Acho que estamos no bom caminho. Quer dizer que é só clicar lá, dá para saber em que pé que o processo está, né? Ou, pelo menos, ter uma resposta de em qual link você clica para poder ter essa resposta, que já é um facilitador imenso. Maravilha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco: Tribunal Superior Eleitoral e Organização dos Estados Americanos assinam acordo para a missão de observação das eleições de outubro. Voltamos já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao Poder Judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, assinam na sede da OEA, em Washington, nos Estados Unidos, o acordo para a missão de observação eleitoral no Brasil. Delegados da OEA vão acompanhar as eleições deste ano. O presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral brasileira está à disposição da OEA para prestar total apoio logístico e operacional à missão.
A OEA também assinou com o Ministério das Relações Exteriores um acordo de imunidades diplomáticas para a missão de observação, garantindo a independência dos trabalhos dos observadores. A missão de observação eleitoral internacional tem caráter independente, sendo marcada pela autonomia dos observadores. Esta será a terceira vez que a OEA irá cumprir missão de observação eleitoral aqui no Brasil. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em 2 operações policiais de combate ao tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal cumpriu 28 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária em 10 estados. A organização criminosa é investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo, liderado por um ex-policial militar de Mato Grosso do Sul, usava aviões para transportar para a Europa cocaína comprada no Peru e na Bolívia. Em Pernambuco e outros 4 estados foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva. A apuração aponta a atuação de criminosos no contrabando de Portugal de peças de aeronaves. Os aviões que recebiam os equipamentos eram usados por narcotraficantes em regiões de fronteira. A ação contou com a parceria da Receita Federal e da Agência Nacional de Aviação Civil. A Justiça condenou um morador a indenizar vizinho por barulho de obra fora de horário permitido. A indenização é de R$ 9 mil. O caso foi no Distrito Federal, a poucos quilômetros de Brasília. A primeira vara civil de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal, a 30 quilômetros de Brasília, condenou um morador de um condomínio a pagar indenização a um vizinho por danos morais e materiais, no valor de R$ 9 mil. A Justiça entendeu que houve transtornos causados em razão de barulho excessivo, fora do horário permitido, e danos ocasionados pela reforma no apartamento do vizinho que mora no andar acima, do autor da ação. De acordo com a juíza responsável pelo caso, a obra realizada de forma contínua atrapalhou o horário de descanso dos demais moradores, além de interferir na saúde física e mental deles. Na ação, foi comprovada ainda que a reforma teria causado infiltrações no teto e danos na pintura do apartamento abaixo. Como o acusado não apresentou defesa, foi decretada a indenização à revelia. A magistrada considerou que houve ilícito civil e abuso de direito por parte do acusado. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ainda cabe recurso. E vamos agora sobre esse assunto falar com o consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Bom, esse assunto que a gente viu na reportagem é muito comum, aconteceu aqui no DF, mas acontece diariamente em todo o país. Qual é o limite da tolerância, o que pode, o que não pode? A questão aí é que a gente discute o direito à moradia e o direito à propriedade, né? Então, a pessoa que reside num espaço, seja na condição de proprietário ou às vezes até de inquilino, de locador, ela tem que atender a determinadas regras coletivas, que são as chamadas regras de vizinhança e a regra de condomínio. Não é porque se é proprietário que todas as medidas podem ser adotadas, né? O que nós temos, Rafael, é aquela história da lei do silêncio, que inclusive é regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que estabelece os limites de ruído que são permitidos de acordo com os horários, de 7 da manhã até as 22 horas e de 22 horas até as 7. E aí temos uma grande variação de normas no Brasil, porque cada municipalidade, no caso aqui do Distrito Federal, o Distrito Federal estabelece um zoneamento urbano para dizer quais são as áreas que permitem mais ou menos barulho. Na situação desse caso que foi retratado na matéria de hoje, o que nós observamos é que era uma região residencial e que um barulho ele era excessivo para além do horário, né? Que tem a decibelagem, né? Saber se aquele barulho é ou não prejudicial, né? E aí uma imposição de uma indenização por danos morais em razão desse desrespeito a essas normas de convivência de boa vizinhança. Acho que o bom senso é sempre a melhor saída, né? Mas quando o bom senso não prevalece, o que essa pessoa deve fazer? Procura quem? É importante firmar essa ideia do bom senso, porque
porque nesse caso aí nós temos uma exceção, que é quando a coisa não foi resolvida no bom senso. E aí, Rafaela, o que é importante é entender que a justiça também é feita pelos cidadãos, né? O papel de cada um na interpretação da Constituição faz parte. Já que estamos a falar de regras condominiais, a conversa é sempre o melhor caminho. Buscar o judiciário é possível, né? Mas aí você vai ter de contratar um advogado, a questão tem de ser, vai movimentar o poder judiciário, quer dizer, nem sempre a gente vai ter uma resolução rápida, uma vez que, como a matéria destacou, ainda não houve trânsito de julgado. Então, quer dizer, pode haver um recurso e aí a situação se estende indefinidamente e, uma vez acionada a justiça, o clima e o mal-estar já está estabelecido, né? Qual que vai ser o clima entre esses vizinhos? Difícil a gente presumir que vai ser uma coisa harmoniosa. Então, o diálogo é a primeira porta, é a porta de entrada para a resolução de conflitos. E isso tem uma função social que todo cidadão, toda cidadã também contribui para isso. Perfeito. Com essa excelente reflexão, a gente termina o jornal por aqui. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez e até amanhã. Gratidão. Obrigado. Até amanhã. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado amanhã. Ótima tarde, eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.